Olá, boa noite, tudo bem com você? Nós aqui no Agro Urbano TV já estamos no espírito da Páscoa e hoje vamos mergulhar no universo do chocolate. Esse alimento que vem do cacau movimenta anualmente cerca de 14 bilhões de reais aqui no país. A gente vai receber uma especialista que organizou uma expedição para viajar em várias regiões do país, provando e conhecendo fazendas de cacau e provando as iguarias. Olha só, ela vai mostrar, entre outras curiosidades, como reconhecer um verdadeiro chocolate artesanal apenas quebrando. Tá com água na boca? Então fique aí, o Agro Urbano já está no ar. O Brasil é o quinto maior consumidor de chocolates no mundo e apenas no ano de 2018 essa indústria movimentou cerca de 14 bilhões de reais, conforme dados do Ministério da Agricultura. E o que mais existe por detrás desse mercado com os números tão adocicados? Bom, para desvendar um pouco de tudo isso que acontece, da produção do cacau até a barra de chocolate, a gente recebe hoje a pesquisadora e responsável pelo projeto Expedição Chocolate no Brasil, Juliana Ustra. Boa noite, Juliana. Bem-vinda. Boa noite, Emerson. Obrigada. Que prazer. Legal, o prazer é nosso. Ó, aqui no Rio Grande do Sul, que eu saiba, ainda não temos produção de cacau, mas o estado é o principal produtor de noz pecan do Brasil. O uso desse tipo de nuts vem crescendo cada vez mais no preparo de doces, sorvetes, chocolates, principalmente. O Edson Ortiz, que ele é o CEO da Divinut, empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado da noz pecan, é o nosso outro convidado e vai falar um pouco sobre esse casamento da noz pecan com chocolate. Boa noite, Edson. Boa noite, Emerson. Obrigado aí pela presença, Edson. Também está com a gente o nosso professor e especialista em azeite de oliva, Sandro Marques, que vai nos brindar aí com todo o seu conhecimento gastronômico e nos ajudar nessa entrevista. Boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite, Emerson, Juliana e Edson. Boa noite, Edson e Sandro. Tudo bem? Legal, todo mundo apresentado, todo mundo aí, então, já devidamente posicionado. Vamos começar, então, esse bate-papo. Ó, a nossa ideia é o seguinte aqui, ó. Vamos falar um pouco, então, sobre essa... Vamos começar o papo sobre a principal matéria-prima, né? No caso, o cacau. O Brasil já foi um grande produtor, mas atualmente a produção nacional aí não parece que não atende nem o mercado interno. Juliana, você já visitou aí muitas fazendas, eu andei pesquisando, você no Instagram, você conhece muitas fazendas de cacau. Que depoimento você poderia nos trazer aí sobre essa atividade? Esse volume de produção aí, ele atrapalha o desenvolvimento da indústria de chocolate? Fala um pouco sobre o cacau, para nós iniciar. Tá ótimo. Eu sou apaixonada por esses dois alimentos, tanto cacau como chocolate. E entendendo que o cacau é um universo incrível que deve ser assim desvendado com toda a atenção, porque ele representa muito da economia brasileira, né? Hoje a gente tem aqui 90 mil produtores de cacau no país. Então, hoje nós somos, claro que são dados que muitas vezes são dinâmicos, né, de ano para ano, mas nós somos um dos primeiros produtores mundiais de cacau. Acredito que sexto, sétimo, isso varia, né, um pouquinho. E sim, a gente atende o mercado externo e atende o mercado interno também. Tanto que fatia dessa produção hoje é destinada para o cacau, aliás, desculpa, para o chocolate bean to bar e tree to bar, que é o que eu me dedico a estudar. Agora, grande parte vai para a produção de chocolate e derivados, como achocolatados, chocolates que vão para o supermercado. Existem várias formas de abordar, né, o chocolate. Então, o que eu quero te responder é que sim, a gente tem um volume muito grande de produção de cacau no país, movimenta uma economia significativa, e isso está em expansão, né, em agregação de valor, principalmente. Explica um pouquinho esses conceitos, né, que você falou ali do Tito Bar, só para que a gente possa situar um pouquinho quem nos acompanha.
Claro. O tree to bar, a gente usa essa expressão em inglês, mas a verdade é da árvore à barra, né? Então, algumas fazendas de cacau, elas entenderam que elas poderiam agregar valor na própria produção desse fruto, transformando em cacau e derivados e chocolate na própria propriedade. Então, hoje se fala muito nesses termos, mas ainda para o brasileiro é desconhecido tree to bar e o outro conceito que é o bean to bar, que é da amêndoa à barra. Então, algumas empresas optam por selecionar amêndoas muito especiais, que tragam terroir, que tragam características de qualidade, de beneficiamento, enfim, para transformar num chocolate também especial. E o especial, Emerson, ele não significa só questão sensorial. Digamos assim, o movimento tree to bar e bean to bar, ele vem muito respaldado com as questões de sustentabilidade, com as questões do tripé da sustentabilidade, né? Econômica, ambiental, social. Então, existe um respeito por todos os elementos que fazem parte desse cenário, né? O homem do campo, a própria preservação ambiental. Então, existe hoje uma bandeira, digamos assim, de mostrar essa transparência do que acontece lá na origem do cacau até a barra de chocolate. Mostrando um dado que para mim é muito importante ressaltar, que muitos desses produtores de cacau, eles produzem em agrofloresta, ou seja, a gente tem fauna e flora totalmente preservadas junto à produção de cacau, né? E a esse cultivo, essa extração. Então, é muito bacana porque não é só quantidade, não é só questão sensorial, vem todo um conceito junto, né? Que hoje... Ô, Juliana. Sim, pode falar. Pode terminar, desculpa. E que hoje o brasileiro ainda está descobrindo, né? Europeu e americano já falam um pouco mais, com mais fluência em relação a esses termos, porém, a gente está vendo, assim, de um ano para cá, um crescimento exponencial nas quantidades de marcas bean to bar e tree to bar brasileiras. Então, isso é muito bacana de falar aqui. Diga, Sandro. Há pouco menos de 15 dias, estava rodando uma petição online relacionada à questão de trabalho infantil na cadeia do chocolate. Quando você fala que esse bean to bar e tree to bar vai muito além da questão sensorial, isso significa também que tem chocolate por aí que a gente consome, que a história dele não é tão bonita se a gente for olhar a produção do cacau, é isso? É isso. E o que eu quero te dizer? A gente sabe que no mundo agrícola, né, essas questões acontecem de trabalho em condições não adequadas, tanto para adultos como até para crianças, então tem a questão de trabalho infantil. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, Sandro, de te comentar que essas fazendas que fornecem chocolates que eu uso para os meus eventos de degustação, eles têm essas questões sociais e de qualidade de trabalho, de ambiente, a questão de questões trabalhistas, questões de alimentação e de horários, enfim, todas muito cuidadas. Então, são fazendas, muitas delas eu conheci, outras ainda não, mas pretendo, que são absolutamente transparentes nesses processos. Então, é bem importante, isso que eu recomendo muito, assim, a gente entender a origem desse ingrediente do que a gente for consumir. E aí eu falo de modo geral para qualquer produto do agronegócio, né? Então... Juliana, quando a gente estava pensando nesse programa, e eu sabia que a gente ia tratar dessa temática do cacau, que envolve esses conceitos de sustentabilidade, e por isso que eu pensei no Edson Ortiz, porque a questão lá da nossa Pecan, eles têm esse apelo muito forte também, né? Com a questão da sustentabilidade, eles trabalham muito bem esses conceitos também. E eu gostaria que o Edson trouxesse um depoimento também em relação a esse trabalho que vocês fazem lá, Edson, nesse sentido também, porque vocês também visam, eu acho que tudo isso termina apenas não só na questão econômica do mercado, de atingir esse mercado, satisfazer o consumidor, mas também na questão ambiental. Eu gostaria que o Edson desse seu depoimento em relação a isso. Perfeito, Emerson. Bom, não havia dado boa noite a Juliana, então parabéns, Juliana, por todo o teu empenho aí com o cacau, show de bola. Obrigada. Tá?
ao Sandro, parceiro também do programa já de tempo aí. E a questão do consumo responsável, né, me parece que ele permeia, né, uma tendência mundial, né, que cada vez mais as pessoas vão observar o que está por detrás da marca, o que está por detrás daquela cadeia produtiva, né, e vão exigir um respeito ao ser humano envolvido nesse processo todo, né, nessa cadeia, e vão exigir um cuidado com o meio ambiente, né? Então, nós temos, a nossa empresa é auditada, né, por grandes indústrias, né? E inclusive Cacau Show, né? E os itens que são observados são justamente, né, além da questão de higiene de planta, BPF, PPCC, essas coisas, né, que temos que ter, o envolvimento social, então, na cadeia produtiva. Como que nós tratamos o nosso produtor parceiro, né? Como que ele é exigido, então, nesse aspecto do cuidado com o meio ambiente, mão de obra infantil, trabalho escravo, essas coisas todas, né? Então, cada vez que alguém vai comprar algo, eu acredito cada vez mais no mundo inteiro, né, vai pensar, tá, mas eu estou participando, né, do quê? Né? Então, esse chocolate está delicioso, aqui, chocolate com nosso pecan, melhor ainda, né, tá? Mas como que são essas cadeias, né? Essas cadeias colaboram né, com o meio ambiente, colaboram com o aspecto social, né? Se falava aí 90 mil produtores, né, de cacau, passaram por um problema, ainda passam, né, gravíssimo em sanitário, com a vassoura de bruxo, né? E, graças a Deus, com a pecan nós não temos uma praga, né, um problema sanitário desse nível, né? Mas também temos alguns problemas, né, e todos são encarados de maneira mais ambientalmente responsável. Nós, por exemplo, conseguimos uma solução genética, né, com a seleção de um híbrido, que acaba não tendo o maior problema sanitário da pecan no mundo, que é a sarna, que é um fungo, né, Ventúria efusa. Então, a gente consegue então evitar os problemas, né, de agrotóxicos, né, através da genética, né, da seleção genética, né? Então, isso é um ganho enorme, né? E com isso a gente também, além de proteger a questão ambiental, protege o homem do campo que está ali lidando com a nogueira, né? E certamente vai produzir uma nossa pecan para o consumidor mais saudável, né? Então, nós temos uma extrema preocupação de todo o aspecto da cadeia produtiva ambiental e social, e eu acredito que é uma tendência de consumo que não é uma moda, isso vai ser cada vez mais exigido, né? E o consumo consciente, ambientalmente, socialmente, é algo que nos preocupa em todas as cadeias, e aquelas empresas que querem crescer vão ter que se preocupar com isso por bem ou por mal, né? Tá? Porque hoje existe ainda, né, um consumo irresponsável, mas vai ser cada vez menor, né? E o consumo responsável vai ser cada vez maior. É verdade. E a gente assim vai percebendo assim, que a cadeia ela envolve muita coisa. E para que a gente até consiga vencer um pouco desse tempo, e tem tanta coisa boa para se falar aqui, vamos tentar avançar agora um pouco na questão, além da questão ambiental, né? Que daqui a pouco passa rápido o tempo, a gente ainda tem muita coisa bacana ainda para falar aqui. E aí eu queria então ver com a Juliana, como vocês percebem, já entrando um pouco na questão do preparo do chocolate, né? Aqui no Rio Grande do Sul existem muitas indústrias, né? Mas eu imagino ainda que no centro do país estão se concentrado o maior número, né? Como essas indústrias percebem a produção dessa matéria-prima, além do cacau, como as nuts, aqui, vamos dizer, o Edson deu exemplo, né? Que até fornece para Cacau Show, né? Como que as outras indústrias periféricas também podem aproveitar esse movimento do chocolate, esse crescimento da indústria do chocolate? Tu estás perguntando as indústrias de chocolate do país ou as gaúchas? Eu acho de modo geral. Vamos abrir o leque. De modo geral, Eu vejo, Emerson, de uma forma muito positiva para o agro de modo geral. Por quê? Existem muitas iniciativas hoje de chocolates feitos com inclusões. Inclusão é aquela forma de adicionar um recheio ou uma cobertura ou algo exposto com várias sementes, com frutas diversas, com frutas de territórios específicos como do Cerrado, da Amazônia. Então, existe chance, na verdade, de mostrar ingredientes que talvez sejam regionais, mas que podem ser, através do chocolate,
dispostos para todo o país. Então, é muito bacana porque quem trabalha com chocolate tem uma característica que é muito interessante. Eles são muito criativos. Eu até brinco um pouco, porque eu trabalho também como consultora na área de assunto regulatório. E eu sempre dou uma puxada de orelha ou de atenção. Olha, a gente tem que entender as questões, né? Que impacto eu vou ter no uso de um ou outro ingrediente, a questão sanitária, enfim. Então, mas eles criam coisas incríveis. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma marca lá do Cerrado que ela usa sementes e frutas da área do Pantanal. Então, o chocolate dela traz essa pegada. Aí tem, né, algumas da Amazônia. O pessoal do Nordeste também usa frutas regionais, jaca, cajá, enfim, banana que cresce na mesma mata que o cacau. Então, existe um aproveitamento, isso que é bacana também de dizer, de muitas frutas que crescem junto ao cacau, na própria floresta, né? E isso acaba agregando também valor ao próprio trabalho da fazenda, né? Então, eu vejo assim como muita oportunidade, crescendo, inclusive, né, em termos de volume, em termos de abertura, né? Hoje o público brasileiro ele tem se mostrado curioso a conhecer mais dessas questões. Sim, sem dúvida. Diga, Certo? Sandro. Então, assim, Não, eu sou Emerson, eu muito só tô empolgada, rindo. desculpa, viu, Sandro? Imagina, eu só tô rindo aqui porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu vou te explicar. Na primeira temporada desse programa, eu cozinhava em todos os programas, né? E todos os convidados reclamavam que ficavam com vontade e tal. O Edson mandou pecãs incríveis para mim. Eu não só cozinhei no programa, como fiquei 2 meses aqui fazendo um monte de coisas gostosas com as pecãs incríveis que ele mandou. E eu preciso confessar que assim, a gente fez o quê? Sei lá, uns 20 programas, e esse é o primeiro programa em que eu estou aqui passando vontade. Agora eu entendi, Emerson, a vontade que todo mundo passou em todos os programas, porque eu estou morrendo de vontade de comer chocolate. E o pior é que se eu for ali no meu armário, só vai ter uma coisa basiquinha, assim, comercial, não vai ter nada do Pantanal nem do Cerrado. Olha só, então tu vai ficar com mais vontade ainda, porque o Edson vai falar um pouco desse casamento da nossa pecan com chocolate e a gente vai mostrar algumas fotos enquanto isso. Fala para nós, Edson, como que vocês também estão aproveitando, porque a nossa pecan também tem várias aplicações com os pães e tudo mais, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa visão com o chocolate, desse relacionamento com o chocolate, porque eu acho que também é importante. Além de uma tendência mercadológica do consumo responsável, né, especialmente nos aspectos ambientais e aspectos sociais, nós temos uma outra tendência de consumo que é a saudabilidade, né? Então, o chocolate, especialmente os chocolates amargos, né, com alto teor, aí, né, acima de 70%, são extremamente saudáveis, né? E muito rico em antioxidantes e tal. E aí, tu pega um produto bom como esse e põe nuts, né? Especialmente as nozes pecan, que são top em termos de antioxidantes, né? E além do sabor, né, que confere esse mix, né, essa mistura, nós temos a possibilidade de termos um composê aí extremamente saudável. Então, muito rico em antioxidantes, né? Com um conteúdo vitamínico muito importante, né? Então, minerais também. Então, a gente tem aí uma riqueza de polifenóis, né, de outros componentes aí, antioxidantes, né, de alto nível, né? Então, a gente enxerga, né, essa tendência de saudabilidade, né, com um belo casamento aí das nuts, né, especialmente a pecan com o chocolate, né, que eu acredito que vai permear alguns produtos de massa, né, mas especialmente chocolates especiais, como a Juliana vinha falando, né? Nós temos aqui na Serra Gaúcha, né, assim como na região serrana de São Paulo, né, Campos do Jordão e arredores, nós temos aí pequenas empresas que fazem chocolates especiais, né, sabe? Aqui nós temos a nossa região serrana também, especialmente Gramado e Canela, aí com um ramo chocolateiro forte, né? E a gente observa essa tendência, né, da inclusão, então, essa palavra interessante, inclusão, né, dessa mistura, então, de nuts com chocolates, inclusive, né, nessas empresas aí da Serra Gaúcha, que também somos fornecedores há muitos anos, né? A gente vê a aplicação, né, dessas nuts, tanto decorativas, né, como nos recheios, né, o que confere aí uma crocância, né, e além dessa questão da saudabilidade, Emerson. Muito legal. Posso
interferir aqui. Deve. O meu papel, Sandro, é esse. Hoje eu faço questão de dizer, eu não produzo chocolate, nem vendo e nem vendo cacau, mas eu faço com que o público queira conhecer chocolate. Então, esse é o meu papel. E já atingi aqui esse objetivo em 5 minutos de conversa aí contigo. E tem um outro ponto bem importante, até o Edson falou um termo que ainda é muito comum no Brasil, que é o chocolate amargo. Quando a gente conversa com quem faz chocolate, o pessoal eles abominam essa palavra, porque o amargor vem a ser uma forma do corpo dizer, não quero, esse alimento não é bacana. Então, os chocolates que tu te refere são os chocolates intensos, que trazem efetivamente antioxidantes e, né, muitos minerais, as gorduras boas somadas às gorduras das nuts. Então, eu vejo esse casamento das nuts com chocolate bem feito como o elixir da longa vida, praticamente, porque é muito bacana, né, para o sistema cardiovascular, enfim, para outras questões aí também. Vamos combinar uma coisa assim, ó. A gente tem um quadro aqui também, que é um rio de azeite, onde o Sandro Marques também provoca as pessoas a querer consumir o azeite também, sabe? E aí depois a gente volta desse intervalinho rapidinho e a Juliana mostra para nós os tipos de chocolate, né? E algumas características aí, algumas curiosidades sobre o chocolate. Combinado? Pode ser? É um minutinho só. Vamos lá. A gente já volta. É um mito dizer que não se pode aquecer o azeite. O azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantêm ativos quando ele está aquecido. Aliás, não só se mantêm ativos, como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos. Pode refogar, pode fritar, só não pode consumir fritura em excesso. Conheça os produtos brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta. Eu disse que ia ser rapidinho mesmo para voltar a falar sobre chocolate, nosso pecan e tudo mais que envolve esse universo. A gente prometeu um pouco antes do intervalo que a gente ia falar com a Juliana sobre alguns tipos de chocolate. Parece que ela tem ali algum chocolate para nos mostrar também. Então, Juliana, por favor, nos dê uma aula aí. Agora é um desafio, porque a gente tem aqui vários chocolates, e eu sou conhecida por ter uma coleção de chocolates em casa, com várias graduações, várias inclusões e várias origens. Então, eu quero mostrar algumas marcas, eu tenho várias aqui sobre a mesa, porém, o que é muito legal, assim, elas acabam trazendo, hoje é uma tendência, o número, né, da intensidade do cacau. Então, a gente tem aqui, né, normalmente o número 81%, 44%, 75% e assim por diante. Isso significa, viu, Emerson, a quantidade de sólidos de cacau. Ou seja, quem faz chocolate tem um segredo, isso é a soma de manteiga de cacau com massa de cacau. Porém, tem uma outra questão que é bem legal de trazer também, deixa eu ver se eu acho aqui alguma rapidamente. A gente tem alguns chocolates, como esse aqui, que tem 2 ou 3 ingredientes. Ou seja, eles são quase cacau só, né? Com pouca doçura, muitas gorduras bacanas, ou seja, que vem do cacau, só manteiga de cacau. Todos os chocolates que eu tenho aqui, absolutamente todos, são sem nenhum tipo de aroma artificial ou sem nenhum tipo de gordura substituta. A gente só tem a manteiga de cacau sendo manteiga. Desculpa, pode falar. Desculpa te interromper, pode pegar o celular e mostrar aí. Eu sei que tem um monte de chocolate, eu achei bem... Puxa, pode mostrar. Posso mostrar. Ele está um pouquinho... E pode ir falando até daí sobre cada um, se quiser. Não tem problema. Tá bom. Vamos lá. Então, aqui, ó. Desculpa aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, algumas informações, inclusive turísticas, ó, origem Bahia. Bacana. Aí eu tenho algumas coisas, ó, esse aqui é gaúcho, né? Uhum. Eu tenho uma barra muito interessante, essa aqui vem com uma poesia dentro, todas as barras vêm com uma poesia tratando
da cultura do sul da Bahia. A gente tem aqui, por exemplo, a imagem do varietal do cacau que deu origem a esse chocolate. Muitos desses chocolates são premiados fora do país e também dentro do Brasil. A gente tem aqui essa premiação que é a Bean to Bar Brasil e essa aqui que é da Chocolate Academy. Essa aqui, se eu não estou enganada, é de Londres. A gente tem aqui, por exemplo, esse também duplamente premiado. Eu tenho algumas barras, eu vou mostrando aqui várias, viu? Certo. Algumas barras que abrem e trazem informação. Deixa eu tirar aqui. Estou percebendo que chocolate tu já comeu, né? Vários. Eu consumo, olha só. A gente tem informação da origem, da história. Eu tenho algumas barras, vamos ver aqui. Olha, essas aqui trazem dessa marca, trazem informações arquitetônicas de Brasília. Esse aqui é uma marca feita em Brasília. Essa aqui a gente traz uma informação de um chocolate feito a partir de cacau selvagem da Amazônia. Então, a gente tem uma questão muito legal, que é a localização do rio de onde foi colhido o cacau que serve para essa barra aqui. Então, nessa barra aqui é um dos exemplos que eu tenho de 3 ingredientes apenas. Tenho, por exemplo, essa barra, que eu acho muito legal, vem com o nome de quem produz, ou seja, todas as pessoas que trabalham na fazenda. Uhum. Né? Existe ele parece um envelope, praticamente, eu acho bacana. A gente tem coordenadas geográficas indicando a origem da fazenda. Então, esse aqui é um tree to bar, por exemplo. Vamos ver o que mais que eu tenho bacana aqui. Eu tenho artistas plásticos baianos trazendo informação, né, cultural desse chocolate aqui. Eu tenho referência, vamos lá, a história do Brasil. Então, aqui, terra de Santa Cruz, né? Esse aqui é um chocolate também produzido em Ilhéus, na Bahia. Ó, aqui a gente tem chocolate, então, do Cerrado, trazendo uma inclusão de banana da terra. E foto dessa... Aqui é legal também, ó, uma inscrição bem indígena, que é o nome da marca. A gente tem alguma... Diga! Deixa eu fazer uma pergunta. Eu percebi você mostrando uma variedade grande de chocolates, uma estratégia muito parecida até do que alguns produtores aqui tomam. Não sei se a estratégia seria a melhor palavra, mas o que é? É uma personificação mesmo, uma qualificação, uma gourmetização, né, de um produto, onde que tem muita qualidade, tem uma história por trás daquele produto, né? Mas também, e seu apelo ambiental também. Não te parece, Sandro, que também existe um pouco desse sentido, né, também, e que é uma forma que o pessoal que trabalha com chocolate também adota, né? Claro, quem quer commodity vai ao mercado, né? Compra uma marca qualquer. Esses produtores que investem nessa estratégia de contar uma boa história, de procurar uma âncora boa na sua história, fazem isso também porque é uma forma de se diferenciarem, né? Tendem a ser produtores menores, com menor acesso a mercados, a pontos de venda. Então, quando o chocolate dele chega no ponto de venda, ele precisa contar uma história para se destacar na frente do consumidor, né? Isso acontece com diversos produtos, como o chocolate. Quem está sabendo vender azeite bem também está conseguindo fazer isso, né? Porque senão você não tem diferenciação nenhuma. O Edson, vocês também imaginam que para essa aproximação com a Cacau Show também esses aspectos foram levados em conta também, um pouco da história, de como que é a produção de vocês, sustentabilidade, né? Olha, a gente tem, não só com a Cacau Show, mas outras empresas na área de panificação. Vou te dar um exemplo, assim, que a nossa empresa apresentou um case de sucesso até num evento, né, o ano passado, um pouquinho antes da parada, devido à pandemia, né, nós tivemos um evento em São Paulo em que chamou a atenção dessa empresa, né, o porquê que, como que se fazia essa relação aí de uma boa história, né? Nós temos a nossa persistência, que é a nossa árvore, que é o nosso mascote, né? Tem toda uma história de persistência ali,
todos esses cuidados com os produtores, né? Também esse aspecto ambiental e social envolvidos. Então, quem consome, dentro daquela ótica em que nós iniciamos a nossa conversa, né? Quer fazer parte de uma cadeia do bem, né? Então, está aí até a chamada, né? Da arte que montamos juntos, aí, plante a árvore do bem, né? Tá? Então, essa chamada aí né, de observação desse consumo responsável, querendo fazer parte de uma boa história, né? É algo que vai mover cada vez mais o mundo dos negócios no mundo inteiro, né? Tem as commodities, né? Tem esse espaço, mas esse espaço também dos nichos, né? Da participação, né? De um consumo responsável, eu acredito que vai crescer cada vez mais. Legal, vamos dar uma avançada um pouco também na nossa conversa. A Juliana também tem esse trabalho de consultora, a gente está em épocas de Páscoa, pessoal aí, pandemia, está querendo ganhar uma renda extra, talvez, ou até mesmo aquela pessoa que gosta também de produzir o seu chocolate, por que não? Juliana, o que tem algumas dicas básicas assim para essas pessoas que querem começar a empreender ou até mesmo, de repente, fazer seu próprio chocolate? Eu trago a máxima sempre de que a gente parte do pressuposto que o ingrediente bom pode fazer um chocolate bom, né? Então, o ingrediente seja a massa de cacau, o leite, o açúcar, as nozes, enfim. Então, a seleção de onde buscar esses ingredientes. E essa responsabilidade também, né? De buscar de produtores que sejam sérios, que sejam responsáveis nessa mesma política. Outra questão que eu gosto muito de trazer é a brasilidade, né? Eu aponto que a gente tem no Brasil tudo para fazer chocolate. Então, eu recomendo sempre, falo isso e consumo, e sou uma propagadora de que no Brasil a gente tem ingrediente para fazer tudo, de forma muito maravilhosa, né, de um chocolate. Inclusive equipamentos, né? Então, assim, hoje depende da forma como a pessoa escolher fazer chocolate, ela encontra todos os equipamentos brasileiros, com tecnologia de engenharia, enfim, daqui. E a gente pode ter espaços pequenos, então fazer chocolate bean to bar e tree to bar não é fácil. É uma alquimia misturada com engenharia, certo? Agora, tem algumas pessoas que, eu vou partir de um chocolate pronto e transformar em bombons, trufas, barras. Aí é um pouco mais simples. Mas o que eu quero dizer é que é um mercado que está em crescimento e que tem espaço para muita gente. Então, acho bacana aí pensar a respeito. Juliana, e o sensorial, assim, o básico do sensorial para a gente fazer a análise de um chocolate nessa gama de chocolates que você apresentou? O que é que a gente precisa observar? Então, é exatamente o que a gente faz para degustar azeite, né? Se parte do pressuposto sempre, né, de que cada chocolate ele tem uma identidade própria, né? Então, primeiro, obviamente, se observa, né? Se vê cor, se vê brilho, se vê até mesmo tocando, se ele vai derreter fácil ou difícil, a temperatura dele, se é mais gelado, se ele absorve o calor da tua pele mais rapidamente. Aí a gente quebra esse chocolate. Eu vou pegar algum aqui para a gente fazer uma ilustração, para vocês ficarem... O famoso snap, né? É o snap. Mas, assim, não precisa falar inglês, a gente pode quebrar o chocolate e escutar. O que isso significa? Ó, eu vou abrir um chocolate aqui para a gente fazer o snap. Fazer essa aulinha aqui rapidamente. O chocolate ele tem maior ou menor quantidade de sólidos ou de gorduras, enfim. Então, cada composição vai fazer um barulho. É uma brincadeira, né? Isso, obviamente, que para um chocolatier é uma informação sobre a temperagem, sobre a fórmula dele. Mas para o público final, é uma brincadeira com os sentidos. Então, a gente coloca, né, perto do nariz, eu converso com o chocolate, toca, a gente sente, quebra. Aí, depois de todo esse flerte com o chocolate, a gente vai pegar um pedacinho que cabe como uma mordida, ou seja, eu vou colocar um pedaço relativamente pequeno sobre a língua e vou deixar derreter. Às vezes eu preciso auxiliar com alguma mastigação leve, trago para o centro da língua de novo e deixo derreter. Aí a gente percebe o quê?
textura, o refino, se eu tenho cristais de açúcar ou se eu não sinto. Eu sinto se ele vai derreter rapidamente, se ele vai espalhar sobre a língua, se ele não vai. E aí, Sandro, tem uma dica, né, para quem quer fazer isso em casa, que é fecha os olhos e tenta tirar barulhos, né, de televisão, de música, aromas que venham da tua cozinha. Tenta fazer isso num horário tranquilo, né? Num horário, por exemplo, de manhã é muito bacana de fazer uma degustação, teu corpo está limpo de outras informações. E aí, enquanto ele está derretendo sobre a língua, a gente inspira. E esse aroma vai avisar o teu cérebro de que ele está chegando. Bom, a partir daí, a gente fica muito brincando, né? Tentando entender o que percebe-se. Hoje, os chocolates brasileiros, eles trazem terroir, a mesma coisa que os vinhos podem trazer, os azeites podem trazer, enfim. Então, eu posso entender que eu tenho aromas mais frutados, mais florais, aí dentro do floral eu posso ter de flores brancas, né? Enfim, eu posso ter dentro das frutas passas, frutas amarelas, frutas vermelhas. Posso ter também tabaco, fumo. Hoje, por exemplo, eu provei um chocolate 55%, que ele tinha muito da pegada do fumo, tabaco, madeira, e é o quê? Expressão do terroir. Não tem nada de aroma artificial. Algumas pessoas vão me dizer assim, puxa, Juliana, mas eu não sei, eu não fiz curso, eu não sei como fazer isso. Brinca. Prova, experimenta, compara, experimenta de novo, e o teu cérebro vai se remeter a informações da tua memória afetiva alimentar. Então, vou te dar um exemplo. A gente aqui, quando encontra uma fruta amarela, um gaúcho pode pensar, eu estou sentindo butiá, né? Eu estou sentindo uma fruta bem característica nossa. Uhum. Lá na Bahia, eles podem dizer, não, é cajá. Ou seja, é também uma fruta amarela, mas depende muito do consumo e do histórico dessa pessoa. Então, a gente brinca, né, com essa possibilidade dos sentidos lerem o chocolate. E isso é fantástico. Cada barra que se abre, a gente vai encontrar uma informação diferente. Água na boca Muito mesmo. legal. Mas isso são produtos artesanais, né, Juliana? Nós estamos falando exclusivamente de um tipo de chocolate, né? Que Não. Né? Vou até te interromper. Não. Diga. Algumas fábricas, elas são industriais. Por exemplo, essa que eu acabei de quebrar, eles exportam, eles têm selo halal, eles exportam e têm grandes volumes. Porém, a formulação e a origem do cacau, esse é do Espírito Santo, permite com que eu sinta o cacau do Espírito Santo, que é um cacau mais frutado. Por quê? Porque o solo deles tem um mineral que torna esse cacau com essa característica. E a gente encontra aqui. Então, o volume, o fato de ser artesanal, de ser pequena quantidade ou maior quantidade, não é necessariamente o que vai nos limitar em relação ao sabor, né? E sim a questão de como ele foi feito e como ele foi acompanhado desde o beneficiamento do cacau na fazenda, depois questões de torra e assim por diante dentro da fábrica. Viu, Edson? Já sabia já como degustar um chocolate? Já? Você também faz uma classificação aí muito grande também das nozes para poder saber qual para dar esse destino, né? Mas essa questão da degustação aí foi interessante, né? Nós temos na Pecan características. Eu já ouvi de pessoas dizerem assim, eu tinha um preconceito com o sabor da Pecan depois de degustar a Pecan de vocês, assim, que é mais adocicada e tal. Então, passei a gostar de Pecan. Então, a gente tem uma característica que não é só o solo, o clima, mas também a variedade, né, que impacta nessa questão do sabor, né, desses pontos, né? Mas é magnífico essa explicação toda que a Juliana deu aí de como se permitir, né, um momento de apreciação, né, do que está ali, né, que vai uma acentuar um experiência, né? terroir. É uma experiência, né? Eu acredito que isso é outra palavrinha mágica dos negócios futuros aí,
que as pessoas estão atrás de experiências, né? Experiências degustativas, né? Para fechar os olhos ali, para acentuar aquele terroir e tal, né? Sentir, né, essa composição que hora vai puxar para o frutado, né? Eu me lembro muito do café, eu sou apreciador de café também, né? E café com chocolate também vai muito bem, né? Então, também tem todo esse aspecto de apreciar o terroir. Eu acredito que tem um crescente no mundo inteiro de pessoas que vão olhar para isso, né? E incluir, né, como um prêmio no seu momento, né? Ali, né? Pô, eu trabalho bastante, eu corro bastante e tal, mas eu tenho que me permitir um momento para ter essa experiência gastronômica, essa experiência sensorial, né? E que essas características todas do chocolate que a Juliana acentua aí vão certamente ser elementos, né, dessa experiência pessoal naquele momento ali. A pecan, por si só, né, ela é uma amêndoa, assim como é a amêndoa do cacau, né, sabe, que faz parte, então, como produto básico, né, para essa industrialização, então, transformação no chocolate, e tem as suas características próprias de crocância, de sabor, né, inclusive com esse aspecto de variedades, mas daqui a pouco a gente vai evoluir também para esse aspecto do terroir, né, que é um aspecto característico do sabor pela região, mas ainda não temos esse alcance que o cacau tem. Mas é muito bacana, porque dentro desses casamentos, essas dobradinhas aí, o Sandro falava, eu acho que foi num programa que a gente fez sobre olivicultura, que era tipo um Romeu e Julieta, uma coisa assim nesse sentido, né, Sandro? Tu também tem essa relação. Chocolate e azeite é a Beyoncé e o Jay-Z, né? Para não falar que é Romeu e Julieta. Aqui é bem brasileiro, Lampião e Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita, boa. Porque tem uma complementaridade muito grande. Tem essa base do amargor e desse amargor positivo já traz um casamento. Como o azeite também traz uma série de componentes no frutado dele, quase todo preparo que você faz com chocolate de alta intensidade, o azeite vai acrescentar uma camada de complexidade. E em gastronomia, um prato bem executado é um prato que tem camadas de sabor, né? Então, o básico se você fizer uma boa mousse de chocolate, com um desses chocolates incríveis que a Juliana está mostrando, né, que já vai trazer em si uma expressão de frutado bacana, e você acrescenta azeite, seja na confecção, seja na finalização, você coloca uma camada de complexidade maior e fica absolutamente extraordinário. Há muitas experiências com o uso de azeite em sobremesas, mas as minhas favoritas são as que envolvem o azeite com o chocolate, que eu acho que casa muito bem. E a fluidez do azeite, eu já fiz alguns eventos com chocolate, de harmonização chocolate e azeites de oliva. A fluidez do azeite faz com que os sabores do chocolate se espalhem de uma forma impressionante. Exato. Então, é bacana também de brincar com essas harmonizações, né? Com outros alimentos, outras bebidas. E agora que a gente deveria ou deve ficar em casa, eu recomendo que as pessoas façam isso de maneira livre, né? Então, assim, eu tenho um vinho, então vou abrir 5 chocolates, vou dispor, vou experimentar um com o outro. Primeiro eu mordo, depois eu experimento. Então, dá para fazer infinidade de brincadeiras gastronômicas aí em casa. Imagina uma mesa recheada aí com nosso pecan, azeite de oliva, chocolates, né? Juliana, eu faço um tema de casa, assim, eu sempre dou uma olhada no currículo, né, dos entrevistados aqui. Eu vi que você é engenheira oceânica, né? Como é que uma engenheira oceânica foi parar na questão do chocolate? E agora, com esse projeto aí que você está tocando, né, com uma expedição para várias regiões do país, visitando fazendas de cacau, também indústrias de chocolates, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, resumidamente, que o tempo aqui é curto, e também falasse um pouco sobre o projeto para nós. Então, bom, Emerson, evidentemente, como engenheira oceânica, ela mergulhou no assunto, né? Aquelas palminhas do WhatsApp. Conta aí, Juliana. Eu sou engenheira química de formação. E logo que eu saí da faculdade, eu fiz um mestrado em engenharia oceânica,
e trabalhei com hidroquímica. Então, tem parte da minha bagagem essa questão de análise química de contaminantes, né? Mas foi lá um momento, lá na década ainda de... Nem quero contar quando é que foi, mas faz muito tempo. E depois eu entrei nessa trajetória toda de consultoria para empresas de alimentos, e quando eu me mudei para a Serra Gaúcha, que eu efetivamente conheci uma fábrica de chocolate, eu fui trabalhar com chocolate aqui, em 2009, eu mergulhei, né, nesse processo. Eu sou chocolatra, sempre comi muito chocolate, gosto, e eu entendi na ocasião, em 2009, que eu não sabia nada. E aí eu comecei a mergulhar assim, em formulações, o que a gente tinha no país, o que tinha de, até mesmo, né, de ingredientes, eu que recebia os fornecedores, eu comecei a explorar tudo. Comecei a participar de eventos internacionais para ver o que estava acontecendo lá fora em termos de chocolate. E aí eu comecei a provar chocolate. E aí eu comecei a conversar com o pessoal de fazendas de cacau, pessoal de outras fábricas de chocolate. E na ocasião eu comecei a entender, isso já em 2010, 2011, que o Brasil começava a despontar com a produção de chocolates especiais, do tipo Tree to Bar ou Bean to Bar. E eu comecei a entender que eu fiquei me procurando, assim, como que eu entraria nesse mercado, né? E eu entendi que eu poderia falar sobre esses produtos para o público final. Eu mergulhei, de fato, em entender o sensorial. Então, eu sou autodidata na questão sensorial, mas eu provo, todos os dias eu como chocolate, provando, eu provo derivados de cacau. Eu agora estou começando a mergulhar na degustação de cacau, que é outra técnica, é outro mundo, e é incrível também. E por conta disso, eu comecei a fazer muitos eventos de degustação de chocolate brasileiro no Brasil. Foi tudo incrível, também uma crescente, até que veio a pandemia. Aí eu entendi agora, o que eu faço, né, com degustação. A gente hoje entende que pode fazer uma degustação online, mas em março do ano passado eu não sabia o que fazer. E aí eu entendi que eu seria alguém, uma interlocutora desse cenário cacau e chocolate para o público final. Porque, né, hoje ainda o brasileiro desconhece que o Brasil tem cacau, desconhece que a gente tem chocolate bacana, ainda se fala muito dos chocolates belgas, suíços, e a minha bandeira é, vamos experimentar o que a gente tem no Brasil. Não desqualificando o europeu, nem o americano, de jeito nenhum, porém trazendo receita para dentro do país, né? E aí eu comecei a entrevistar. Eu não sou jornalista, mas eu fui muito ousada nesse sentido. E eu entrevistei 40 pessoas da cadeia produtiva inteira do cacau e chocolate. Então eu fiz lives, Emerson, isso foi muito bacana, de cima de casa de fermentação, de secagem de cacau. A gente fez pôr do sol no mato, onde eu tinha cacau, ao fundo. Eu comecei a trabalhar com elementos muito bacanas. Live de dentro de fábrica de chocolate. Juliana, eu acho que está muito bacana, só que a gente vai ter pouco tempo e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto, só porque já eu acho vou que é muito falar. bacana. Não é que está terminando o nosso tempo, querida. E aí, então, deixa eu só finalizar a costura. E aí eu entendi que o público queria viajar e conhecer esses espaços. Então, agora, né, 8 de março, Dia da Mulher, eu parto para lançar uma expedição Cacau e Chocolate do Brasil, que é um relato em primeira pessoa, né? Ou seja, eu vou viajar aos biomas de origens de cacau e fábricas de chocolate, então nas 5 regiões brasileiras, relatando o que a gente tem aí tão lindo, por 1 ano e meio. E isso vai culminar na publicação de um livro, né? Nesse escopo maravilhoso. Tá certo. Não, é muito bacana o Sensacional. projeto. Eu dei uma olhada assim do escopo do projeto que você mandou, regiões, são desde a questão do cacau, essa interlocução que tu falaste aí, né, para o público consumidor, né, do que acontece lá do cacau. Esse até é a essência desse programa aqui, que já traz o nome de Agrourbano, não à toa, né, que também se propõe a justamente fazer esse elo assim para as pessoas desmistificar ou esclarecer, né, ou trazer luz para alguns dos assuntos. Só para a gente finalizar, a gente tem aí pouco mais de 2 minutos, então,
Juliana, eu te agradeço muito a tua presença, tem muita coisa para se falar, você é uma usina de informações e de coisas em relação ao chocolate, pena que a gente tem até pouco tempo, mas profundamente agradecido e, por favor, volte novamente ao Algo Urbano para falar mais de chocolate. Voltarei, eu tenho muito mais assunto, viu, Emerson? Muito obrigada. Nossa, nós que agradecemos. Edson Ortiz, CEO da Divinut, lá direto de Cachoeira do Sul. Hoje tivemos aqui a Juliana na Serra, lá em... Você está em Canela, o Edson Ortiz em Cachoeira do Sul, o Sandro em São Paulo. Edson, muito obrigado aí pela presença e também trazer as informações aqui e bater esse bate-papo conosco aí. Nós que agradecemos aí um bom brownie, né? Que é uma mistura aí de chocolate, né? Com pecan, né? Temos vários doces, né? Várias tortas aí que fazem esse mix também. Então, gostaria de lembrar que não é só uma barra, né? Que pode unir, né? Fazer esse casamento feliz aí das nuts, né? Da nosso pecan com chocolate. Mas também temos vários cookies, né? Vários brownies, várias tortas que fazem essa união e que fica muito gostoso, né? Tá? Então, faço votos aí que todos possam ter essas experiências degustativas aí, né, propostas pela Juliana. Foi uma satisfação estar aí falando da pecan com esse casamento aí, tá? Que legal. Felicidade a todos. Que legal, tenho certeza que todos gostaram. Sandro, dá a tua mensagem final aí também para nós, já que o Sandro sempre se despedia aqui comendo a receita que ele falava ao longo do programa, né? Mas agora eu vou deixar tu com uma mensagem final. Hoje eu vou me despedir babando, porque eu fiquei morrendo de vontade de experimentar todos esses chocolates e essas nuances de sabor e de aroma que eles têm, que devem ser incríveis. Adorei a conversa. Obrigado, Edson. Eu ia dizer, Sandro, que eu ia me vingar com a Juliana experimentando um pedacinho de chocolate no final. Por favor, Juliana, vamos encerrar com você degustando esse chocolate. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos em frente. Tchau.